Se você trabalha com arquitetura, engenharia ou construção e busca soluções modernas, sofisticadas e eficientes, este episódio é para você. Hoje vamos explorar um material que está revolucionando os projetos de alto padrão, o ACM. Agora, quais são as vantagens? Será que vale a pena investir? Como aplicá-lo corretamente e quais são as tendências para o futuro? Para responder essas e muitas outras perguntas, eu trouxe um especialista no assunto, Gilson Fernando. Fique com a gente até o final, porque vamos trazer insights valiosos que podem transformar seus projetos. Construicast, arquitetura, engenharia e construção. Este episódio é um oferecimento Projeto Alumínio. Gilson, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Construicast. E antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira nesse mercado tão desafiador que é o mercado de ACM e comunicação visual. Bom, Paulo, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui e colocar um pouco do meu conhecimento para o pessoal aí, deixar isso mais claro para todo mundo, que gera bastante dúvida quanto à aplicação do ACM. Eu comecei na comunicação visual fazem 21 anos, comecei fazendo silkscreen de camisetas com os meus pais e foi evoluindo o mercado, a gente começou a ir nas feiras juntos e começou a ficar mais interessante a parte do sign pelos equipamentos, pela tecnologia. Então sempre estudei bastante sobre isso e hoje a gente está focado 80% da nossa empresa no revestimento em ACM. Então, isso eu sempre falo que nesses últimos 2 anos eu estudei mais do que quando eu fiz faculdade. Fiz faculdade de sistema de informação, que não tem nada a ver com o nosso mercado, mas naquela época essa experiência de fazer uma faculdade eu acho que ajuda muito e só agrega pra gente como pessoa essa fase da vida, vamos falar assim. Agora falando da nossa pauta, né, que é aplicações de ACM na arquitetura de alto padrão. Então a gente falando de estética, funcionalidade, sustentabilidade. Primeiro, para começar, o que é ACM? ACM é um painel de alumínio composto. Tanto que na maioria das empresas hoje já estão trocando a nomenclatura de ACM para ACP, porque fica uma tradução mais correto como painel de alumínio composto do que material de alumínio composto. Você entendeu? Então, a tendência é que vire ACP no futuro. Os 4mm, que é o de alta performance, todos eles já vêm identificado como ACP, tanto em nota fiscal quanto no verso do material, com lote e tudo mais. Agora eu queria que, assim, para a gente iniciar esse bate-papo, nós temos aqui alguns materiais em ACM. Quando a gente fala de ACM para alto padrão, também nós temos um desafio que é orientar essas pessoas não só na hora de projetar, mas também falar de aplicações. De aplicações e o principal, ACM não é tudo igual. ACM não é tudo igual. Você trouxe uns materiais aqui, inclusive... Alguns exemplos, né? Eu tenho aqui uma chapa com uma textura madeirada. Então, assim, eu que estou conseguindo tocar, gente, é incrível. A textura parece é incrível. Madeira. E você tem ali, dessa outra placa aqui de Cortem, que ela simula o Cortem. Então, assim, tô conseguindo tocar nesse material e, de fato, imagina um material como esse, que ele tem uma durabilidade absurda. Uma performance, uma entrega incrível. É incrível. Então, por que eu escolhi essa pauta? E falar principalmente de alto padrão? Porque existem muitas possibilidades nesse mercado. E aí eu queria te devolver com uma pergunta. Por que o ACM se tornou tão popular na arquitetura de alto padrão? Paulo, ele se tornou tão popular pela entrega e pela performance. A hora que a gente fala que vai fazer um revestimento de alto padrão, é que nem... Eu vou te dar um exemplo aqui que a gente consegue identificar uma possibilidade dele muito usada hoje, que a gente tem várias vantagens. Se a gente for fazer um pergolado de madeira, quanto vai gerar de manutenção esse pergolado de madeira? Principalmente quando fala num ambiente de alta corrosão. E um ambiente externo. Sim. Vai estar ali chuva, sol, poluição. Cada quanto tempo esse profissional vai ter que ir lá, lixar, aplicar um verniz, uma proteção, alguma coisa? E se a gente fizer uma estrutura de alumínio e revestir com ACM?
que é alumínio também. E que essa pintura, esse tipo de acabamento de alta performance, vai garantir para a gente aí, no mínimo, uma durabilidade de 20 anos, se aplicado de forma correta. O que a gente precisa fazer para o ACM entregar toda essa performance? Uma limpeza comum. E aí, quando você fala ser aplicado de forma correta, mais para frente a gente vai falar dessa parte tanto de projeto quanto de aplicação. De aplicação, né? essa parte técnica da aplicação. Isso, porque a gente está vivendo hoje, agora nesse primeiro momento a gente vai falar um pouco dos benefícios e tudo mais, a aplicação de uma forma mais macro, Geral. depois a gente vem para o micro, né? Tá. Falando de temas mais aprofundadas. Aí eu queria agora te perguntar, e quais são os benefícios do ACM? Paulo, eu acho que o maior benefício, essa entrega, a hora que a gente fala em alto padrão, alta performance, você acabou de olhar, a hora que eu te entreguei essa chapa, a hora que eu cheguei, é madeira. É madeira. Se eu não olhasse dos lados aqui, eu não saberia que era um material em ACM. Eu vou instalar na área gourmet da sua casa, num balcão da sua área gourmet, uma chapa dessa. Se fosse MDF, você conseguiria jogar água lá e lavar? Não. O ACM permite. E aqui é interessante porque, pô, tá vendo? Você tem até aqueles... O veio, o nó das madeiras, tudo. Assim. Então, pega aquele outro pra mim que simula o cimento queimado. Pega esses materiais pra mim. Esse é um pouco mais escuro. Esse mais claro. Então, esse aqui esse imita um granito, vamos falar? Granito também, gente. Então, as possibilidades, assim, são assim, várias. Muitas. Sim. E aí, quem quiser... também, enfim, quero saber mais. Paulo, pode colocar suas perguntas aqui nos comentários. Fique com a gente até o final. Mande esse conteúdo para outras pessoas. De repente, você que... eu tenho um amigo que tem algum tipo de preconceito com esse tipo de material. Mande esse episódio para ele, que eu tenho certeza que a gente vai mudar essa mentalidade de alguma forma. Tenho certeza que vai mudar. Este episódio tem o apoio da Projeto Alumínio, porque confiança é a base de toda boa construção. E quando o assunto é fachada em ACM, a verdade é uma só. ACM não é tudo igual. A Projeto Alumínio entrega mais do que painéis. Ela entrega qualidade, desempenho e compromisso com cada projeto. E aí, eu queria te perguntar agora, eu tenho uma pergunta aqui. Em quais partes de um projeto de alto padrão o ACM pode ser aplicado além das fachadas? Essa você tem muitos exemplos. Paulo, você consegue colocar um ripado de madeira dentro de um banheiro? Não, o ACM você consegue. Essa da área gourmet que eu te falei, de um balcão, que vai ter contato direto com água, você consegue. Um revestimento interno de uma recepção de uma empresa. A gente consegue fazer um ripado de madeira. Quer mais revestir uma parede? A nossa recepção tem uma parede que é revestida com esse cimento aqui, antocato, essa cor. A hora que você coloca isso na parede... O cliente chega, ele passa a mão na parede, ele não acredita que é um revestimento de ACM. E aí você me traz agora você me dá uma deixa quando você fala, imagina que você tem uma bela fachada com ACM, com essa qualidade, né, que é um 4mm, enfim, um ACM certificado. E aí você dá continuidade dessa comunicação da fachada até a recepção. A hora que ele entra... Muda a percepção totalmente. O que você gera de valor para o cliente, isso não tem como a gente mensurar isso. A experiência que você gera para ele. Por exemplo, a gente vai falar, já teve aqui o Felipe. Sim, o Felipe da Projeto. Isso. A hora que tem muitos clientes que a hora que você fala assim, vamos fazer uma porta de ACM, por exemplo, que é outra possibilidade que é usada hoje muito. É muito aplicado em porta. A hora que a gente fala isso, Paulo, o cara entende que o ACM ele vai pensar na chapa, nos 4 milímetros da chapa. Uma construção de uma porta é só os 4 milímetros. A hora que ele pega uma porta, quanto que ele gerou de valor nisso? É um material que vai trazer uma segurança para ele. Ô Gilson, e o mercado está preparado para esse nível de complexidade? Quando eu falo mercado de ACM, tá? Os aplicadores, enfim. Poucos. Eles estão preparados para atender esse nível de complexidade, ou seja, de arquitetura ousada? A gente tem empresas hoje, sim, mas poucas empresas. Poucas. Aí que a gente vai separar os homens dos meninos, vamos falar assim. Aí a gente não vai ter aquela briga que a gente tem do mercado desse preço por preço. Aí é valor agregado puro. É valor agregado. A gente vai conseguir fazer uma obra dessa
Entregar com uma qualidade no alto padrão, só que são poucas empresas. Por outro lado, quando você tem poucas empresas, né, poucos profissionais disponíveis no mercado, você acaba onerando, né, a mão de obra, porque se eu Sem tenho... dúvida. E Se eu tenho muita demanda e pouca mão de pouca obra. mão de obra. Mas a gente sempre fala isso até nos treinamentos. O cara que se dedicar para o ACM, voltado no alto padrão, e ele for um cara caprichoso, porque o ACM, acabamento de ACM mais do que nada, é dedicação e capricho. É carinho com o material. Sim. Porque você consegue entregar um acabamento muito top e um acabamento meia boca, vamos falar assim. Sim. Vai depender muito da mão de obra, do que o cara tá fazendo, entendeu, Paulo? Porque... Então, como que a gente equilibra, né, essa qualidade do material, que é excelente, com uma mão de obra ali, né, que esteja contente daquilo que o material pede. Isso, né? aí é treinamento e focar no profissional, entendeu? Não, a gente sim. tem que dar esse apoio para ele, que é uma coisa que a gente vem divulgando isso muito e colocando muita informação no mercado. De forma assim, quem acompanha a gente, se o cara acompanhar e for um cara que for dedicado e estudioso, ele já consegue melhorar muito. Porque a hora que a gente fala, tirando o ACM da comunicação visual e voltando para a arquitetura de alto padrão, a gente está falando, a gente está dividindo assim o mercado. Porque a gente não consegue comparar o tipo de mão de obra aquela que briga preço por preço, faz a qualquer preço, vamos falar assim, com a pessoa que está focada no alto padrão. É totalmente diferente. Hoje você, né, além de ser um grande conhecedor desse tipo de material, você também dá cursos, está ali trabalhando junto com a indústria, principalmente nessa questão de variedade de cores e etc. Como que isso impacta, de repente, ali na hora que um arquiteto está desenvolvendo um projeto? Eu falo, como que isso impacta? Será que o mercado de arquitetura já tem esse conhecimento das possibilidades de criação com esse material de ACM? Falta um pouco de conhecimento, Paulo. A gente está tentando trazer o arquiteto mais... colocar o arquiteto mais próximo da gente para a gente mostrar até a limitação técnica do ACM. Para a hora que ele projetar, ele conseguir fazer uma coisa que a gente vai conseguir executar e entregar a qualidade e a performance do material. Porque dependendo do detalhe que ele faz, o ACM tem um limite, igual qualquer outro material. A metálica, vamos dar um exemplo, depende do vão que o cara tem que vencer, ele vai fazer uma metálica estruturada de uma forma. Se é na alvenaria, é outra forma. O ACM é a mesma coisa. A gente tem que entender até onde eu posso chegar com o ACM. Uma coisa que a gente tem que quebrar um pouco. Tem muito arquiteto, tem muita gente que projeta e a hora que você fala que vai usar o ACM, ele não quer uma emenda aparente. E isso é uma dificuldade muito grande. Você consegue instalar o piso da sua cozinha sem junta de dilatação? Não, precisa, né? O ACM da mesma forma, o ACM dilata. E aí, qual é o coeficiente de dilatação do ACM? Hoje, para o ACM atingir 50 graus instalado numa fachada externa, é muito fácil, com o calor que tem feito. O ACM dilata 1,2 milímetro a cada metro linear. Aí o cara quer pôr uma junta seca? O que vai acontecer com esse ACM na hora que ele dilatar? Tá lá, a chapa tá com 50 graus e dá uma chuva, esfriou. A chapa estava muito quente e esfriou de repente. Ele vai ter essa dilatação, não vai? Pode acontecer um desplacamento numa situação como essa? Instalação errada, sim. Aplicou de forma errada, pode acontecer. Ou ele vai desplacar, ou ele vai começar a juntar aqui, ele vai forçar um com o outro, vai dar um efeito almofada, que a gente fala. Quantas fachadas que você passa por aí que você vê, a chapa tá assim, toda arredondada? Ou para fora ou para dentro. Por quê? Ele dilatou e deformou a chapa. Você sabe que, imagina, né? Eu tô aqui vivendo toda essa experiência, recebendo diversos profissionais de várias áreas, conheço bastante desse material, e eu achava que quando eu olhava para essas fachadas, eu via essas, parece curvas, né? Parece que a chapa tá curvada. Eu achava que era a qualidade do material. Eu achava que assim, de repente o cara tinha que usar uma chapa, sei lá, de 4 milímetros, ele usou uma de 3, por exemplo. Aí deu essa distorção, ou então ele não colocou... Não estruturou corretamente, eu achava que era isso. Muitas vezes é esse tipo de aplicação. Ou ele não estruturou direito, ou ele não respeitou a dilatação do material.
Então, tem várias coisas que fazem com que... Pô, é um excelente material. A planicidade que tem esse material, você pegar essa chapa aqui maiorzinha, você olha... Cara, não tem, é excelente. Só que dependendo para cada tipo de obra, você sabia que tem um ACM correto para você revestir um prédio acima de 3 pavimentos, é um tipo de chapa, abaixo disso é outro. Até a dupla face que é usada faz diferença. Pela questão do vento, da força do vento? Dilatação, tamanho da chapa, tudo isso faz diferença. A segurança que isso vai passar, entendeu? E nessa parte de estética e personalização, existe alguma tendência específica no uso do ACM para fachadas de luxo, enfim, que requer essa alta sofisticação? Paulo, o que eu vejo? Hoje, a porta de ACM evoluiu muito. Inclusive, eu queria até chamar a atenção desse ponto, quando a gente fala de alguém que duvide da qualidade desse material, a gente tem o Felipe Xavier, que é um dos maiores especialistas hoje. Posso falar do Brasil é o maior especialista. Ele que abriu, né? Ele que abriu esse mercado aí, enfim, uma grande referência. Imagina o cara fazer porta de mais de 8 metros. Vamos falar, uma porta de 8x2, o cara consegue vencer um vão desse. Então, e tudo dentro da norma, vamos falar assim, com segurança. E aí, a hora que a gente tem uma casa de alto padrão, que o cara instalou uma porta, o cliente escolheu uma porta dessa. Às vezes ele já associa, seguindo com o mesmo material, ele já faz um ripado. Uma porta de garagem, vamos dar um exemplo. Ele vem com o portão, seguindo com o ripado, que já emenda. Então, a hora que você olha, você não vê nada. Não aparece, a porta não fica aparente, o portão não fica aparente. É legal que faz até parte confunde, da fachada. Né? Quem não conhece não sabe onde está a porta. Não sabe onde está a porta. Então tem um monte. Esse exemplo que eu te dei do pergolado é muito comum. Hoje, essas platibandas que os arquitetos gostam de desenhar, que é inclinada, com cortes, cara, o ACM possibilita, a gente consegue fazer e entregar com uma qualidade legal. Você falou desse exemplo, né? Imagina, você tem ali uma parede, você tem uma porta no meio, você não consegue identificar onde está a porta. Onde está a porta. Eu vou citar um exemplo, eu vou até citar o nome de um grande arquiteto que hoje, recentemente, saiu uma matéria que ele está aí entre os 100 arquitetos mais renomados do mundo, que é o Gui Matos. Eu fui outro dia no escritório de um projeto dele e tinha uma parede com ripado, eu não sei qual que era aquele material. Eu lembro que eu precisei voltar nesse ambiente, assim, sabe quando você fica perdido? Peraí, onde está a porta? Onde está a porta? Assim, eu não consegui identificar, porque eu dava um toque, quando eu identifiquei, né, na verdade, que eu fui orientado, a porta tá ali, aí eu só dei um toque, a porta abriu. Isso agora, você falando isso, eu lembrei dessa situação. Não, tem vários exemplos. E essa parte... Se a gente parar para pensar no ambiente interno mesmo, com esses materiais, hoje, esse material que foi lançado ano passado na FESCO por um fabricante aqui do Brasil, e, cara, ele não risca, ele não fica marca de mão. Então, isso era uma grande dificuldade, principalmente para o ambiente interno, onde vai ter contato com as pessoas. Se você pegar, ele não fica aquela marca de realmente. Mão. Então, eu fui. Você pegar, ó, esse aqui é um texturizado, um dark gray, ó. Ele não fica marca de mão, preto. Cadê? Eu fui na FESCO, aí eu vi esse, assim, porque você percebe muito mais quando a chapa é maior. É maior, sem dúvida, mas ó. Realmente. É uma briga. Instala uma chapa preto fosco ou preto brilho, gente, você olha para ela, já fica a marca. Então isso, além de ser mais resistente a risco, esse tipo de coisa, na hora da limpeza, essas coisas, pode ter contato com água à vontade, que não vai ter problema. E tem esse acabamento que dá essa textura aqui, é incrível. É que o pessoal, acho que não vai ter essa percepção. A hora que tiver o contato com esse material, vai mudar muito. Isso aqui é muito engraçado. Agora eu queria fazer um pedido, já que eu estou hoje com um dos maiores especialistas nesse assunto, né? Antes de fazer esse pedido, eu quero mandar um abraço para o Nilson Tsuchi, que foi através dele que eu te conheci. E o Nilson, ele abriu, né, esse mercado no sentido de capacitação de bons profissionais para esse mercado de ACM. E eu também quero mandar um abraço para ele e agradecer, porque ele é o meu grande mentor, vamos falar assim, e sem ele eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje. Ele foi fundamental nessa conexão, é uma pessoa que eu admiro muito e torço
muito, porque é um cara que realmente está fazendo a diferença no setor. É fora da curva. E o já cara tem é- gente de outros setores usando ele como referência para tentar trazer melhorias Sem dúvida. nessa parte de mão de obra e qualificação. O que eu queria pedir? Imagina que... Você tem algum outro amadeirado desse? Pequeno, né? Ah, pega aquele lá para mim. Esse aqui é o mesmo, ó. Isso. Então, o que acontece? Imagina que eu sou um escritório de arquitetura. E aí eu recebo uma amostra dessa, eu vou vender para o meu cliente. Aqui, com esse tamanho, eu não tenho... por exemplo, eu não estou vendo os nós da madeira. E aí, imagina que eu vou especificar. Só que aqui eu não tenho. Aham. Quando eu vou para uma chapa maior, por exemplo, aqui eu consigo ter a visibilidade. Peraí, então eu sei o que eu estou especificando Isso. para o meu cliente. É difícil fazer com que a indústria forneça um material, por exemplo, desse tamanho para os escritórios, para os especificadores? Hoje tem um pouco de resistência da indústria. A gente, inclusive, tem trabalhado mostrando isso. Porque, Paulo, é que nem você falou, a hora que ele especificou isso, ele mostrou isso para o cliente. Imagina, E eu aí o mostrei cliente, isso. vamos dar um exemplo. Ele chegou lá, ele fez uma porta. Aí a hora que tira a proteção da CM, tem um nó aqui no veio da madeira. Ele falou, não, mas o que eu escolhi não tinha esse nó. E aí agora? Consegue mensurar o valor de uma porta dessa para o cara chegar lá e ele ter essa decepção? É uma porque coisa que ele não estava esperando. Aqui eu não estou vendo, né? Tudo bem que em tese eu teria aqui depois se Aham. ela continuasse. Mas se ele tiver isso aqui na mão, a percepção é totalmente outra. Então o que eu quero chamar a atenção para isso, né? Vocês, enquanto instaladores, Aham. empresas, imagina, vocês investem muito em capacitação para fazer uma boa aplicação de um material premium como esse. Sem dúvida. E aí, imagina, chega numa situação, porque você tirou o line ali, você vai identificar coisas que, peraí, Não era isso. foi esse material. Aí você, enquanto instalador, vai ter problema, porque vai ter que Sem trocar dúvida, aquilo, sem dúvida. né? Alguém vai ter que pagar essa conta. Agora, Aham. se a indústria pensar no lado do arquiteto e nas empresas que estão aplicando, a gente consegue... Principalmente o arquiteto, eu acho que na hora de ele compor um projeto. Sim, na Depende paginação ali, né? Isso, depende da paginação que ele vai montar, depende o tom amadeirado. Tem alguns que puxam um pouco mais pro preto, tem um que menos. E aí na composição, ele vai falar assim, isso aqui é legal. Aí a hora que ele faz a composição, que vai mesclar com um preto, alguma coisa ali, não ficou legal. Agora um brigou com o outro. Por quê? Porque tem mais preto do que eu imaginava nesse amadeirado. Então, tem um monte de coisa que vai fazer diferença, sim, se a gente conseguir um catálogo assim ou um mostruário que seja maior, para a gente tirar essa dúvida, vamos falar assim. Então, isso é importante. Então, esse pedido que eu quero fazer para você, que é a indústria, que, enfim, você que fabrica no Brasil, você que distribui esse tipo de material, forneça um material para ajudar não só os arquitetos enquanto especificadores, mas também as empresas que precisam, né, desse material, porque se você tem bom material para mostrar para aquelas pessoas que precisam, de repente, fazer uma fachada ou uma parede ripada, e ela consegue ter uma visibilidade de uma área maior do material. No todo, vamos falar assim. No todo, você vai ter um material mais rico para vender esses materiais que a indústria produz. Sem dúvida. Então, no final, todo mundo ganha. A gente só vai dar um exemplo. Qual a cor que a gente mais vende para revestimento interno? Os que a gente tem na nossa recepção. Por quê? Porque o arquiteto vai lá, o cliente vai lá, é aquele que ele consegue ver e pôr a mão, entendeu? Então, isso faz muita diferença. Na nossa recepção, tem uma parede revestida com esse aqui, ó. Esse material. E vocês... Que é o cimento Antocato. Vocês estão vendo agora esse material aplicado na recepção da empresa do Gilson. Então, imagina, indústria, vamos ajudar, né? Porque, a percepção é totalmente outra. Isso não é só essa indústria do ACM, da comunicação visual. A gente também tem outros desafios como esse para vencer por outras indústrias. Então, a partir do momento que essas indústrias elas investem milhões em propaganda na TV, elas investem milhões no stand numa feira. Agora, vocês que precisam de um material, vocês que estão de fato aplicando, vendendo esse material para a indústria, por que a indústria não olhar, né, para vocês, enquanto empresa que está ali fazendo acontecer, ou seja, girando, né, essa engrenagem. Então, vamos olhar
para os aplicadores e investir mais nessa galera, porque algumas empresas que eu conheço, eles fazem um trabalho de investir em boa formação, em qualificação desses funcionários para que o seu material, né, enquanto indústria, tenha ali uma boa reputação na hora da aplicação. Então, Sem um dúvida. pedido que eu queria chamar a atenção. Agora eu queria falar dessa parte de sustentabilidade e eficiência, né? Então, eu tenho aqui uma pergunta. O ACM é um material sustentável? Como ele se encaixa nas exigências de construções ecoeficientes? Porque o que a gente tem visto aí em algumas situações, por isso que essa pergunta... Bom, acho que você está acostumado já com isso. Sem dúvida. Como que é a composição do ACM hoje? A gente tem aqui, são 2 lâminas de alumínio e o meio, o miolo dele, vamos falar assim, o núcleo, é composto por um polietileno, PBD, polietileno de baixa densidade. Você sabia que é sacolinha de supermercado? Ah, é material reciclado? Totalmente reciclado. Ótimo. Então, isso já é. E ele é reciclável também. A única parte que não se recicla do ACM é a parte da pintura. O alumínio e o miolo, o núcleo, vamos falar assim, é totalmente reciclável. E o alumínio, da onde que vem? Uma indústria nacional de reciclagem que recicla e fornece para as latinhas de cerveja, refrigerante. Então, o alumínio é totalmente reciclável. Então, a ACM é totalmente sustentável, vamos falar assim. Não, bacana. Então, E a gente só fica um pouco na parte da reciclagem, depois do uso do ACM, que pega um pouco essa dificuldade de separar o material. De desplacar o alumínio do polietileno para conseguir reciclar. Mas a matéria-prima que é usada para fabricar, 100% reciclado. Não, isso é bacana, porque grande maioria, né, desses... dos insumos, né, que são produzidos... para produzir uma chapa dessa... É reciclado. Então, isso é sensacional. É reciclado. A gente estava agora recente na fábrica e a gente vê chegando e aí pega o material na mão e vê isso, entendeu? Imagine quantas sacolinhas, quantas garrafas PET, quanto foi tirado do meio ambiente para a gente colocar aqui nesse material. Então, isso é bem legal. A gente está fazendo agora uma série voltada para alguns tipos de material. E quando a gente está falando agora dessa série do ACM e materiais de comunicação visual, a gente vai falar um pouco, a gente vai visitar alguma fábrica no Brasil para mostrar como é produzido o ACM, vai falar com distribuidores também, empresas que importam material, para falar dos desafios também, porque muitas vezes quando esse distribuidor importa um material de fora, será que ele sabe exatamente o que ele está comprando? Isso é uma coisa que é muito difícil, Paulo. A gente que está na ponta, vamos falar assim, beneficiando o material, às vezes a gente compra um material com uma lâmina 0,30 de alumínio, vamos dar um exemplo. E será que realmente tem o 0,30 ali? Aqui, quem está fabricando no Brasil consegue, e a gente consegue comprovar isso. O que está importando, às vezes, nessa loucura de preço, de conseguir estar dentro do mercado, às vezes não por ele, mas quem fabricou lá na China, vamos dar exemplo. Está usando de má fé, mandou o produto correto. Então, às vezes, não é a empresa que está revendendo aqui no Brasil que está sendo sacana, que está vendendo o material e entregando o outro. Às vezes, nem ele não consegue identificar isso. É porque você tem o Line, né, fazendo essa proteção e você só vai saber isso. Eu tenho certeza que eles fazem teste em laboratório, tudo. Mas uma pintura, vamos dar um exemplo. Quanto de espesso, quantas micras é a pintura dessa lâmina? É muito fino isso. A quantidade de tinta. A hora que a gente fala um 4mm PVDF, tem uma porcentagem do PVDF que vai ali. A gente tem marcas de PVDF que até são associadas ao produto. Naquela relação que a gente fala do Bombril com a palha de aço, da mesma forma, o pessoal usa o nome da marca da tinta como a pintura dele, e não é. Então, tem várias outras marcas. Então, e aí? Qual é a entrega, a performance desse material? Só que é um material difícil. Por quê? A gente está falando de longo prazo. Tem material com performance e garantia de 20 anos. Então, daqui quanto tempo que a gente vai ter essa resposta? Então, isso é muito difícil. E aí você me trouxe um ponto agora com essa sua resposta. Eu visitei a FESCO do ano passado e aí tinha um player lá
tinha 2 chapas expostas, assim, 2 chapas grandes, assim, e em cima tinha uma frase: ACM não é tudo igual, da mesma forma que o vidro não é tudo igual. Só que, cara, eu olhava para aquilo, eu falo, não é possível. Isso aqui é igual. Aí depois ele foi me explicar que, ó, esse tipo de ACM aqui parece que é, mas não é. Ele tem uma pintura especial para ambientes de corrosão, ele tem um por prime a exemplo. mais para ser instalado numa região costeira. Numa região costeira. Então, assim, você olhando, assim, você não conseguia perceber. Não tem como. E aí, muitas vezes, eu acabo comprando mais barato, instalei, daqui, sei lá, um ano, 2 Pouco anos, tempo. eu começo a ter problema com a cor. Corrosão. Porque você concorda, desde o primer que foi aplicado, a primeira camada sobre o alumínio já faz diferença. Porque aí essa corrosão, ele vai entrar, não vai corroer o alumínio, mas ele entra entre a tinta e o alumínio. E aí começa a fazer, igual aquele bichinho de pé lá, bicho geográfico, que vai fazendo entre o alumínio e a tinta, e vai fazendo vai criando uns relevos assim, ó. Essa é a corrosão que vai dar. É uma aplicação errada. E imagina que eu sou um escritório de arquitetura, gostei, sei lá, de repente eu gostei do tipo de material, conheço um pouco, mas só que eu tenho um pouco de dificuldade com o meu time de projeto para projetar. Você tem alguma dica ou você fornece algum apoio para escritório de arquitetura no sentido de ajudar na especificação? Tudo bem, eu tenho meu time de projeto. Uhum. Agora, é importante que esses escritórios de arquitetura, eles tenham empresas parceiras ou parceiros para ajudar nesse desenvolvimento de projeto, para ampliar as possibilidades, assim, do material. Sim, a gente pode, cada projeto a gente pode, depende da demanda do que ele vai fazer, a gente pode dar uma orientação, sim. As empresas que são fabricantes aqui no Brasil também dão esse apoio. E além dos treinamentos que a gente consegue, a gente recebe bastante arquiteto e engenheiro lá no CT para fazer o treinamento, para conhecer mais a fundo esse material, para conseguir aplicar de forma correta. Porque é isso que vai fazer diferença e garantir a performance. Não é só o instalador que tem que ter a técnica para instalar corretamente. Se na hora de projetar ele foi especificado um ACM que não atende, vou te dar um exemplo. A gente está fazendo um revestimento de uma parede com esse cimento aqui, esse concreto grey. E aí ele vai chegar no jardim e vai ter contato com aquela umidade do jardim ali, aquela água. Você concorda comigo que dependendo do acabamento que for feito ou a especificação do material que for feito, a performance dele vai diminuir muito? Diminuir, sim. E se eu pegar um material que a gente não era para ser, mas é muito normal, as empresas usarem material que é para uso interno e colocar para uso externo. Então, isso acaba manchando a imagem do ACM. Eu fui dar treinamento numa região, no Nordeste, e os instaladores falaram que os clientes não queriam ACM porque o ACM não dura. E aí, como que eu estou falando para você que tem ACM com performance aí para 20 anos, 15 anos? A aplicação é fundamental, inclusive até fazendo uma associação aqui que também é comum um pouco, na escolha de argamassa. Você tem ali a argamassa C1, que é para uso interno, mas Paulo, uma opinião minha, eu não usaria essa argamassa C1 em nenhuma situação. Tá? Paulo, não usaria, enfim, porque ela requer um cuidado muito maior, enfim. E você tem a C2 e a C3, enfim, de acordo com formato de peça que você vai usar. Então, ela pede ali um tipo de argamassa específica. E eu cansei de ver pessoas usando a argamassa C1 porque ela é mais barata. Aí, o que eles fazem? Eu vou reforçar. Aí eles misturam, colocam um pouquinho de cimento ali a mais para reforçar. Só que daqui a pouco não tem nada a ver, porque ela não foi desenvolvida daquela forma para aquele uso. Não, e aí a gente vê isso no ACM muito. Dessa aplicação do material errado no lugar errado e de forma errada. E aí o cliente acaba que fala, não, é um material com valor alto e que não entrega o que a gente precisa. Totalmente ao contrário. Quando, na verdade, a mão de obra é fundamental, né? Não, e se a gente colocar o material certo de forma correta,
ele se torna barato. Sim. Não dá manutenção. Tem uma performance de 15 a 20 anos. Paulo, não é caro. Quando eu penso, quando eu penso na durabilidade, custo-benefício, né? Não, que isso. E com esse tipo de acabamento que a gente está falando aqui, não tem como. É só usar da forma correta. E agora, falando um pouquinho, né, que eu falei que a gente ia falar essa parte de instalações e cuidados técnicos, a gente já começou a falar quais são os principais desafios na instalação do ACM e como evitá-los, assim, problemas, que a gente já falou um pouco. Paulo, o principal é o pessoal tirar essa ideia da emenda do ACM, que não pode ter emenda, que o cara quer instalar uma chapa só. É o que a gente vê muita. Mas isso vem de onde? Vem dos arquitetos, é isso? Muito arquiteto, ele fala assim, não, então a gente vai usar ACM porque aí não aparece a emenda e não tem emenda. É errado pensar dessa forma. E o arquiteto, ele sabe, eu tenho certeza que ele sabe. Um material de lata, gente, como que não vai ter emenda? Então, será? Sabe aquela... Eu tô questionando, será que ele sabe? Cara, então então a gente vai ter que fazer um material de conscientização para eles. É o que a gente está fazendo aqui agora. Porque, Paulo, tem que ter. Eu te falei, o ACM dilata 1,2 milímetros por metro linear a 50 graus. Uma chapa dessa aplicada externa chegar a 50 graus nos dias de hoje é a coisa mais fácil do mundo. Você já ouviu aquela frase, o óbvio precisa ser dito? Precisa ser dito. E às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Sim. Então a gente tem que falar. Exemplo disso. E vale falar também, deixar bem claro aqui, que essa relação garantia e performance tem que ficar muito bem clara, tanto para o arquiteto quanto para o cliente final e para quem está fazendo a instalação. A gente tem um mapa disso. Se você pegar o mapa do Brasil, você dividir ele da linha do Equador, 15 graus acima, passou de 15 graus acima da linha do Equador, a performance e a garantia do material cai pela metade. Cai pela metade? Pela exposição do sol. Pela metade. Vamos supor, se eu instalar no Rio Grande do Sul, eu vou ter 10 anos de garantia ou performance, vamos falar assim. Se eu instalar lá em Macapá, é só 5 anos. Então isso é muito importante a gente frisar e deixar isso muito claro. O pessoal, a gente tem que colocar esse conhecimento, mostrar isso. A gente estava ontem, né, conversando, estava jantando, conversando, e você me mostrou uma imagem de uma mesa de escritório sem emenda. Então, Isso. Projeto, bom, as pessoas estão vendo agora essa imagem, e você mostrou, eu olhei e falei, não é possível que isso aqui não tem emenda. Era uma chapa só. Era uma chapa só. Isso. Então, aonde a gente explica um pouco como você conseguiu fazer isso e se esse mesmo tipo de aplicação poderia ser feita em uma área externa. Sim. Pode receber sol e chuva, por exemplo. Sim. A estrutura daquele balcão, vamos falar assim, ela era 100% em alumínio. E a hora que eu desenhei ele e fui colocando os cortes do ACM, era uma peça só. Claro, tem os cortes para a gente conseguir vestir ele na peça. O que a gente tem que respeitar muito, Paulo? Aí é como foi fixado naquela estrutura. E aí é dupla face certa, porque a dupla face também ela vai ajustar, ela também vai acompanhar a dilatação do material. Então é uma composição correta para a gente conseguir ter uma longevidade disso, para a gente garantir a performance daquele material. E ele poderia estar externo, com chuva e sol, sem problema nenhum. E aí, quando você fala dessa parte, né, que a gente precisa orientar os arquitetos quando eles querem junta seca, aí eu tenho essa pergunta aqui que está bem dentro. Existe algum tipo, uma outra situação que é comum na aplicação que pode comprometer a estética ou a durabilidade do material? Além dessa que você não pode fazer junta seca? A junta seca, chapa com chapa, sim, em nenhuma... Mas assim, erros comuns, assim, alguns exemplos. Esse é o maior, o que mais você vê na rua instalado é isso. Tá. Outra coisa... E de novo, para quem não... Para quem tem dúvida, né? A gente fala também com o público leigo que contrata as pessoas. Então, assim, a junta seca é quando eu grudo uma chapa na outra. Na outra. Tá. Isso. É aquilo que eu te falei, se a gente vai instalar um revestimento na nossa cozinha, um piso, ele tem que ter a junta de dilatação. Ele tem que ter a junta de dilatação. Eu não consigo instalar um piso inteiro na minha cozinha, porque ele vai dilatar. Então, todo o material dilata. Então, a gente só tem que estar atento com isso. Essa troca brusca de temperatura, o material vai aumentar ou diminuir.
Então tem que ter essa dilatação. Outra coisa, aplicação errada. Vamos dar um exemplo. Para mim garantir essa performance do ACM, que é um material de alumínio, eu vou revestir uma estrutura metálica. Eu não posso colocar o ACM com uma dupla face ou parafusado direto numa metálica. Não pode? Não, porque aí eu tenho alumínio com aço. O que ele vai causar ali? Ah, tá. São materiais diferentes, então ele vai criar uma fotocorrosão ali de dentro para fora. Então, isso também já afeta a performance e garantia. O que mais? Parafuso. O cara vai lá, ele conseguiu, não vai aparecer. Ele pôs a estrutura dele e parafusou todo o ACM por trás. Veio um monte de parafuso. Ele deu chance do material dilatar e voltar? Não. Não. Então também. Não vai cair a chapa dele. Mas ela pode deformar, porque ela não tem a dilatação, não tem área para dilatação. Então, tudo isso faz diferença. Uma coisa que é besteira, parece, que é um simples detalhe que representa, sei lá, quantos por cento de uma obra, a fita dupla face. Se não usar a fita dupla face correta, vai cair. Porque ela tem uma importância Ela muito tem grande a nessa performance dilatação, dela, né? Sim. Então isso, e para sustentar o peso da chapa, tem um cálculo para fazer. Dependendo do tamanho da chapa, o tamanho do peso, quantos centímetros quadrados a gente tem que colocar de fita para sustentar aquela bandeja. Então, cara, são N situações que vai definir se a minha chapa vai entregar a performance que ela tem ou não. E os materiais utilizados para ligação entre uma chapa e outra, no caso, Agora me fugiu o nome. Os perfis? Não os perfis, né? Porque você tem esses materiais de apoio, né? Entre a gente faz uma a estrutura auxiliar. Vamos dar um exemplo. A gente vai fazer um revestimento de uma marquise. Eu faço a minha estrutura auxiliar de alumínio e nela, dependendo do sistema que eu for usar, se for um sistema de junta rebaixada, ela vai ter uma chapa de ACM e a outra chapa vai vir aqui, deixando essa junta no meio de dilatação. Ah, tá. E aqui eu vou colocar o silicone. Não precisa, não porque preciso. aqui eu faço um acabamento de borda, isso também é muito importante ressaltar. Para o ACM ter garantia, essa lateral dele aqui, o núcleo dele não pode estar exposto. Então eu tenho que fazer uma usinagem, um refile para esse acabamento aqui da junta de dilatação. Entendi. Você entendeu? Então eu não preciso colocar o silicone aí? Nesse caso, não. Nesse caso, não. A gente tem um outro sistema que foi lançado agora também, que é um sistema que ele garante 100% de fixação mecânica e no meio essa junta, você consegue até trabalhar com outras cores. Vamos supor, eu coloquei aqui... na junta rebaixada também dá. Mas aí eu fiz uma bandeja, o sistema de bandeja tradicional, que é o que a gente mais vê em revestimento de edifício, que é com silicone. Sim. E aí o silicone, eu vou falar do silicone primeiro, depois eu vou nesse sistema novo. A hora que a gente faz uma bandeja, a gente parafusa ela com uma cantoneira de alumínio e fica essa junta. Vamos usar 10 milímetros de junta. A profundidade da bandeja geralmente 25 milímetros. Eu não consigo aplicar silicone em toda essa junta. Então tem um material que chama Tarucel, que a gente preenche essa junta e aí a gente vai fazer, ela vai ficar com 10 milímetros por 8 aproximadamente. E por que eu coloco esse Tarucel? O silicone, para ele ter a garantia, a eficiência dele, ele pode estar fixado em apenas duas partes. Então ele vai estar fixado nas duas laterais da bandeja e o Tarucel, ele não gruda no Tarucel. Nossa, que interessante. E aí é isso que vai garantir essa dilatação. Então se der um problema do silicone soltar ou não ter a dilatação certa, o fabricante vai lá, ele vai tirar. Se você não tiver esse terceiro elemento no fundo que ele não adere, a sua obra não tem garantia. E existe algum órgão ou alguma, sei lá, alguma forma de eu, sei lá, de repente fiscalizar essa qualidade de aplicação? Não, que eu conheça. É difícil aqui no Brasil isso. Tem tanta coisa que aqui fica... a gente fica mais vulnerável em relação a isso, Paulo. A gente vê... Mas não existe uma norma que qualifica esses profissionais? Cara, eu posso até, mas que eu saiba te falar assim agora, não.
Porque eu sei da fabricação da chapa, que tem certificado ABNT, tem um monte de coisa que tem. Mas para os instaladores, assim, alguém que certifica isso... No mercado de vidro a difícil. gente tem a norma que qualifica aquele profissional. Aham. Ó, esse profissional que instalou e tal, ele está apto... A gente pode ter, e aí eu não vou saber te falar qual é a norma, para revestimento de edifício. Que aí é o que eu te falei, que Tá. entra nessa parte que até o terceiro pavimento é um tipo, acima disso é outro, mas essa eu não vou saber te falar, essa não, norma. mas é importante, enfim, Mas tô trazendo essa... para o mais comum, assim, o instalador que vai fazer uma residência, uma fachada comercial, essas coisas, infelizmente a gente não tem nenhuma coisa que regulamenta isso. E aí por isso a gente acaba tendo muitos aventureiros, né, no Isso. mercado. Tem outra coisa aqui, no estado de São Paulo eu sei que o Corpo de Bombeiro, ele verifica isso, os revestimentos de edifício acima de 3 pavimentos é obrigado a CMC-FR. O que é isso? Fire Retardant. Ele muda o núcleo. Ele deixa de ser o PEBD, que é o polietileno de baixa densidade, e ele é feito com cargas minerais, que aí ele não propaga chama. Não propaga chama, sim. Porque a gente já teve exemplo de um incêndio lá em Dubai, em Londres, de um prédio que pegou fogo, vamos falar assim, no 10º andar, e aí o ACM pegou fogo e ele pinga o plástico Uhum. com a chama e aí incendiou de baixo para cima também. Então, se fosse o material correto, o que ele teria? Teria controlado o incêndio só lá no 10º, não teria propagado para os outros. Ô Gilson, e ainda nessa parte de aplicação, eu percebo que no Line você tem algumas setas. Isso é fundamental. Aí eu queria te perguntar se quando eu estou fazendo a aplicação, tudo bem, eu tenho a posição ali, né, para onde que essas setas têm que estar direcionada, para baixo, para cima, para o lado, etc. Essa paginação, ela é tratada no projeto, é isso? No projeto. A hora que a gente projeta, a hora que a gente vai mandar para a CNC, para fazer a usinagem da chapa, a gente já define o sentido da seta. Então, isso é muito importante. Só uma coisa, se eu coloco a chapa, um exemplo, ela é invertida na CNC, eu vou ter problema na instalação. Na instalação. A minha paginação vai mudar. Vai mudar. E aí, o que é importante? Você pegar um amadeirado. Você imagina se você colocar uma seta para cima e uma para direita. Um veio da madeira, tá para cima e um tá para o lado. Matou entendi. sua fachada. Entendi. E uma chapa metálica? Aonde que a seta faz diferença? Vamos pegar um prata. É uma cor assim que reflete bastante. Coloca o prata. Por que todas as setas têm que estar para cima? Como que é pintado o ACM? É um sistema de coil coating, um sistema de pintura contínua. Então, dependendo do lado que a luz bate, ele vai refletir para o lado... Entendi. Então, se eu instalar uma prata com a seta para cima e uma para baixo, cara, parece que é cor totalmente diferente. Porque é o sentido da forma como ela foi fabricada. E né? aí, como está Sim. refletindo essa luz. E às vezes o cara instalou uma fachada de um edifício, vamos falar um prédio comercial? Sei lá, tem 10 bandejas. E aí volta naquela parte da estruturação. Se ele não estruturou direito e uma bandeja ficou instalada com um ângulo um pouquinho diferente do outro. Aí o cara vai chegar lá e o cliente final vai ver e fala, não, mas está diferente uma chapa. Esse prato é diferente desse. E é a mesma chapa. Por que está dando diferença de cor? O ângulo que a luz está batendo nele está refletindo outra cor. Isso chama metamerismo. Todas estão com a seta para cima, mas uma ficou um pouco mais inclinada que a outra. Então, a incidência de luz nela está refletindo diferente uma da outra. Entendi. Porque quando a gente faz um painel 3D, que tem volumetria diferente... As angulações ali, né? muda. Sim. Parece que são 3 cores de chapa e é tudo a mesma. E é tudo a mesmo. É esse que cria o metamerismo, que dá essa diferença de cor. Que interessante. É muito. E aí, mesmo que esteja no mesmo nível, tudo instalado corretamente, se a seta estiver invertida, vai criar a mesma situação, principalmente nas cores metálicas. A gente está chegando para o final, e para eu não esquecer, a gente tem o propósito aqui, né, de informar, de ser o motor de transformação da indústria da construção, levando informação de qualidade. Então, diante dessa nossa conversa, eu vi que a gente tem muito para ensinar os especificadores. E esses especificadores, na hora que eles estão projetando, eles precisam ter boas parcerias com profissionais como você. A gente precisa ampliar esse leque. Nessa medida, o que eu queria te perguntar? A gente conseguiria, de alguma forma, criar algum tipo de evento especial voltado para especificadores, para arquiteto? Isso é, na verdade,
Nem é uma pergunta, é um pedido. É um pedido. Conseguimos, sim, sem dúvida. A gente consegue fazer isso, sim. Você, como conectador, vamos falar assim, você que traz os especialistas aqui para passar esse tipo de informação para quem vai usar e quem vai aplicar o material, eu me coloco à disposição. Se você falar que faz essa ponte, vamos falar assim, sim. E a gente cria um evento para isso, para a gente conseguir divulgar. Para a gente isso é muito importante. Já vou começar, inclusive. A partir do momento que a gente coloca essa informação para o mercado, isso melhora para todos, principalmente para o cliente final, que aí ele tem certeza que ele vai receber um material que vai estar garantido aquela performance para ele, entendeu? Isso é importantíssimo. Eu já vou começar esse movimento, principalmente nessa parte desse catálogo, da gente começar a ter chapas maiores. E aí eu vou entrar em contato com alguns escritórios de arquitetura para a gente... imagina que eu levo ali 2 representantes. A gente reúne todo mundo. Traz, por exemplo, o Flávio, que é um grande especialista em projetar, para que essa experiência dele consiga ser agregadora para esses escritórios, né, na hora de projetar. Você traz as possibilidades ali na hora de aplicação. De repente, a gente pode trazer um terceiro player, que pode ser a indústria. Sem dúvida. Entende? Para falar de uma forma mais técnica sobre essa questão da parte de pintura, espessura e etc. E entender que o ACM não é tudo igual. Sim. Esse é o principal. Mas aí se a gente consegue trazer a indústria para passar essa especificação técnica pro... Não é convertedor, como que a gente vai falar? Para o especificador. Conseguir definir o material correto para aquele tipo de projeto, eu acho que o resultado assim, é incrível. E para a indústria isso vai fazer muita diferença. Porque a gente consegue criar vários cases de sucesso. E a gente sabe que depende da aplicação que você faz assim, o retorno é imediato. Esse Tanto é o nosso... visual quanto, sei lá, financeiro até. Sim, esse é o nosso papel. Inclusive, assim, eu tenho muitos amigos também, por exemplo, arquitetura corporativa. Eu percebi que vocês têm, assim, uma possibilidade de criar projetos exclusivos. Sem dúvida. Porque imagina, Ju, as mesas, aquela mesa mesmo que a gente está tendo a possibilidade de ver aqui. Imagina eu fazer um escritório totalmente personalizado com a minha cara. É possível. Com material duradouro, eu não tenho problema com risco. Não. Então, quando a gente traz essas possibilidades, né, para esses caras que estão ali na linha de frente, porque muitas vezes, enquanto arquiteto, quando eu desconheço soluções como essa, de repente eu acabo, isso acaba me limitando a ousar, sabe, na criatividade. Não, sem dúvida. E a gente acaba ficando limitado ao tipo de acabamento e aos materiais que a gente tem. E de novo, reforço, a hora que a gente tem um balcão feito desse material, essa relação com a água, é aquele exemplo que eu dei no começo, falar assim, um ripado dentro de um banheiro. Sim. A umidade que tem ali dentro, se a gente tá com alumínio lá dentro, não tem. E é um material que vai... de corrosão. Meu Deus do céu. Vai durar até... Eu falo, enjoei dele, vamos tirar. Porque não vai acabar. A gente está indo agora já para o final. Antes da gente encerrar, eu gostaria de te perguntar... A gente tem um quadro Convidado Convida. E quem você gostaria de ver aqui no ConstruiCast e por quê? Agora você me apertou, hein? Na verdade a intenção é essa. Eu sei que você é um cara muito conectado e você vai querer ficar em cima do muro, mas não, tem que escolher uma pessoa. Agora você me apertou, cara. Não necessariamente precisa ser da área de ACM, pode ser de repente, para falar de... Pode ser um arquiteto? Pode ser. O Johnny. O Johnny. Então convida ele, para aquela câmera. Johnny, você está convidado a vir aqui no ConstruiCast bater um papo com o Paulo para mostrar, colocar a sua experiência na arquitetura e como você usa o ACM, que você é um especialista e aplica de forma corretíssima. Tá, agora eu tenho uma pergunta. Para você que está assistindo ou ouvindo pelas plataformas de áudio, coloca nos comentários. Eu vou colocar o contato aqui, a referência, ou inclusive as redes sociais do Johnny, para vocês entenderem se faz sentido. É vocês que vão trazer ele aqui junto com a gente. Acho que essa troca vai ser legal. É muito legal. Porque o Johnny, eu penso que ele pode agregar demais para outros escritórios de arquitetura com a experiência dele. Sem dúvida. Então, quando a gente começa a conectar todas essas pontas, a gente consegue, de fato, contribuir de forma
significativa para o mercado. Sem dúvida, isso vai mudar muito o jogo, porque ele é muito bom. Então vamos nessa. É Então, muito especialista. Temos o Johnny aqui como o cara da arquitetura O cara para da falar de arquitetura ACM. com ACM. Com ACM. Arquitetura com ACM. E agora, falando, né, já para o final, enfim, mercado e futuro do ACM, como você vê o futuro do ACM na arquitetura, enfim, novas tecnologias? Você enxerga que a gente pode aprimorar ainda mais o que temos hoje? Sem dúvida, Paulo. Com esses últimos lançamentos, assim, a gente vem quebrando um monte de barreira que a gente tinha das portas, desse contato com a mão, de ele ficar marcado, a gente já não tem mais. O risco era uma coisa que, esbarrou, riscou, a gente já não tem mais. Então, o material evoluiu muito e vai garantir a evolução da aplicação muito mais. Eu acho que agora cabe a gente e os criadores, vamos falar assim, usar a criatividade de uma forma legal para a gente encarar esse desafio. Porque a gente, como instalador e convertedor, vamos falar assim, a gente abraça a causa. O cara desenha, você olha assim, meio apreensivo e fala, mas dá, vamos fazer desse jeito aqui que a gente consegue entregar. Fazer um teste prático. Ó. Você falou que não mancha, eu posso pegar aqui no mancha. Beleza, já passou no teste da mancha. Agora, aqui eu tenho uma lâmina de alumínio, eu vou riscar. Vamos ver se passa no teste. Pode riscar. Vamos ver. Pega esse aqui, ó, os Alusense, vamos falar assim. A linha tá. Alusense são todos esses. Esse é Ederexel e Ederexel. Me passa. Todos esse daqui eu não posso... Pode riscar. Esse aqui, esses três aqui, né? Todos esses, pode riscar. Gente, agora eu vou fazer Vamos ver. Teste prático. Ó. Vamos lá. Não tá refletindo aí, né, a luz? Tá. Gente, realmente, esse passou no teste. Esse é o cimento queimado. Esse aqui também não riscou, não risca, ó. E, ó, é uma pelo lâmina. microfone aí, eu tenho certeza que eles estão escutando o som. Sim, que tá passando, ó. É a textura. A textura do material, Tem ó. textura, tá, gente? Tem textura e não risca, é impressionante. Ó, agora a madeira. Ó, realmente é um material fantástico. É fora da curva, de fato. Então, Gilson, realmente... Mudou. O negócio evoluiu. Eu acho que se aplicar de forma correta, o resultado é incrível. A aplicação é fundamental e para isso a gente pode contar com o apoio do Gilson e, enfim, é um profissional Paulo, fora da curva. Estou à disposição, todo mundo que tiver dúvida pode me chamar, pode mandar, eu vou responder isso aí. Cara, nessa parte de aplicação que a gente ajuda isso e o nosso intuito é esse. Vamos ampliar. Propagar essa informação aí de forma correta para a gente garantir a evolução de forma correta e defender o material que é um baita de um material, vamos falar assim. Agora a gente promover esses encontros, né, tanto em escritórios de arquitetura quanto para as construtoras também, porque as construtoras, a grande maioria delas trabalham com mão de obra terceiras. Então, tudo bem, quando eu contrato um terceiro, eu preciso ter gente dentro da minha empresa para ajudar nesse dia a dia. Porque imagina, eu enquanto construtora, não posso ficar refém dessas empresas terceiras, assim, dessas empreiteiras. Sem dúvida. E eu acho que a partir do momento que a construtora, o arquiteto, todo mundo tem esse conhecimento, ele consegue cobrar de forma correta. Porque não é aquele negócio, isso aí passa e deixar assim. Porque infelizmente, a gente vê isso muito no mercado. Que o profissional, na hora da instalação, ele encontra alguma limitação, ele dá o jeito dele, que não é a forma correta, e instala, e como a construtora ou quem recebe esse trabalho não tem o conhecimento técnico, acaba perdendo na performance do material. E no final das contas, todo mundo perde. Todo mundo perde. Todo mundo sem perde, dúvida. Né? Principalmente quem investiu. Quem investiu. E agora a última dica do Gilson, para a gente encerrar esse conteúdo, para quem vai construir um empreendimento ou uma casa de alto, médio padrão ou baixo padrão, o que você traria de dica para essa pessoa? Não existe milagre, isso é o principal. E aí a gente pesquisar sobre o material. De novo, eu me coloco à disposição, tem vários profissionais no mercado que são especialistas, e se a gente pesquisar a fundo o material e a aplicação dele, a gente vai conseguir nivelar o mercado, vamos falar assim. Eu tenho certeza que você vai fazer um investimento e vai ficar muito feliz com o resultado da aplicação imediata e com a performance dele no longo prazo, que a gente sempre pensa nisso, a gente pensa no longo prazo. Não adianta eu usar o melhor material se
instalado da forma errada, no curto prazo você já vai ter um resultado negativo, e é aí que deixa aquela história do ACM, aí que comprova que o ACM não é tudo igual, entendeu? Então, acho que isso é muito importante, a pessoa só pesquisar um pouco e a fundo um pouco de quem vai executar esse trabalho para ele. E aí eu queria encerrar hoje de uma forma diferente, né? Hoje eu tô aqui conversando com você, mas antes de eu encerrar, o que que tá fazendo esse Ezinho aqui durante todo o nosso bate-papo? Porque agora que eu lembrei. E aí o E tá aí e não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada. Qual que é a função? A hora que a gente, Paulo, hoje, com a evolução desses materiais e dos equipamentos que a gente usa na comunicação visual, vamos dar um exemplo, Paulo, que a gente tem esse material, como a gente estava falando um pouco da comunicação visual com a arquitetura de alto padrão. Porque a comunicação visual faz parte dessa série. Então, se a gente tem uma recepção de um prédio ou a entrada de um condomínio, alguma coisa, então a gente consegue unir o ACM, que é um material nobre, mais o acrílico, e ainda dá um efeito nisso. Vamos acender esse E. Cadê o acende? Cadê? O que aconteceu aqui, gente? O que aconteceu aqui? Eu tô com o pé aqui e falhou. Ligou! Ligou. Vamos acender esse E. Acendeu. Ligou, acendeu. Gente, aqui o controle tá no meu pé aqui, tá? Mas acendeu, ó. Mas acendeu. Coloca a câmera fechada aqui que eu vou mostrar agora. Vamos lá. Tá em qual câmera? Deixa eu ver. Opa, ligou. Tá na aberta aqui, ó. Ligou. Isso aí, gente. É isso aí, ó. Então, pessoal, olha o nível de acabamento que a gente consegue entregar. Isso aqui também é uma comunicação visual de alto padrão. Se vocês quiserem apagar as luzes do estúdio, pode apagar, tá? Vamos testar? Vamos testar. Tira a luz. Deixa na câmera aberta. Gente, olha que legal! Olha que legal! Olha que experiência, gente. Sensacional. Agora volta a luz. Ficou um pinguinho de luz Cara, aqui. que legal, gente. Sensacional. Como não tem o parafuso de fixação, ele ficou um furinho aqui, ó, aceso. Mas isso, cara, esse tipo de letra é equipamento e material de qualidade, né, Paulo? Que vai fazer a diferença. Não, sensacional. A gente usinou ele dentro desse E, a gente desbastou esse acrílico de 15 milímetros na Halter, levou para pintura, fez uma blindagem ali dentro do acrílico, porque senão ele ia acender a face também. E aí colocou o LED lá dentro e depois colocou esse outro acrílico de difusor. Ó, nós vamos fazer nessa mesma pegada com o logotipo do ConstruiCast. Dá pra fazer? Dá, lógico. Dá pra fazer? O balcão da Ultra, você não viu? É assim. Então Dá pra fazer. Vamos fazer. Agora, eu queria encerrar, como eu falei, esse episódio de uma forma diferente. Que é, eu conheço o Gilson há algum tempo, só que eu tô impressionado com a sua capacidade de fala, com a capacidade de se expressar e com a capacidade hoje de colaborar com o mercado. Ou seja, através da sua comunicação, da forma de ensinar, você está fazendo um trabalho brilhante. O que eu quero dizer com isso? Você que tem medo de falar para uma câmera, de se expressar para um time, gente, o Gilson, para mim, é a maior prova que é possível a gente fazer, né, uma autoanálise sobre nós, identificar quais são os nossos medos e como que eu posso melhorar. E para melhorar, você precisa estar conectado com pessoas incríveis que querem o nosso bem. Então, nessa medida, coloca nos comentários se você tem algum medo, algum receio de se comunicar e eu estou à sua disposição para te ajudar nesse processo de transformação para se comunicar na frente de câmera, na frente de plateia, enfim, pode contar com o meu apoio. É dessa forma que eu encerro esse bate-papo sensacional, Gilson. Obrigado, cara. Sensacional. Eu acho que foi muito legal. A gente conseguiu colocar bastante coisa aqui. Eu acho que isso vai fazer diferença para o mercado a partir do momento que a gente usa a aplicação de forma correta. Para qualquer material, a gente não pode deixar isso só para o ACM. Eu acho que todo material que a gente for usar, a gente tem que entender, estudar e fazer da forma correta, que vai dar bom, sem dúvida nenhuma. Sempre. E é isso. Vamos aplicar a melhor solução construtiva para cada tipo de projeto. É isso aí. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no ConstruiCast. Ó, para você que ficou até agora.